sempre melhor a participação de vocês aqui síncrona, né, gente? Porque é aqui que eu vou conseguir tirar dúvida de vocês em tempo real, é aqui que a gente vai conseguir esclarecer, né, melhor do que se for assistir depois a aula, né? Então, agora está gravando, se vocês não quiserem aparecer mais, fiquem à vontade, se quiserem continuar aparecendo, podem continuar aparecendo, tranquilo. Tá? Vou abrir primeiro aqui para a gente o nosso plano de ensino, esse primeiro momento aqui, para a gente discutir o plano de ensino, depois a gente vai começar a ver a programação ladder de um ângulo um pouquinho diferente do que vocês viram até agora. Então, visualizando como aluno, né? Primeiro, vamos voltar para o principal aqui, né? Então aqui a gente já tem todos os dias planejados de acordo com o calendário que a gente teria a princípio, tá? Mas a gente vai ter que fazer então alguma alteração de acordo com esse novo calendário, pelo visto, né? A essência não vai mudar, a gente vai começar então aqui com uma revisão de programação, né? Hoje eu vou explicar para vocês a disciplina e aí também vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre programação em ladder, utilizando máquinas de estados finitos, tá? Depois, então, a gente realmente entra nos conteúdos mais específicos da disciplina, que é parte de redes de computadores. Vamos falar sobre a principal arquitetura aí de rede que a gente utiliza tanto domesticamente quanto na indústria hoje. Não que seja a principal da indústria, mas é a que está crescendo, tomando espaço, que vai com certeza se tornar o padrão em pouco tempo aí, né? Que é a TCP/IP. A gente vai ter um tempo aqui para fazer uma prática de TCP/IP, para entender bem esses protocolos, né, o TCP e o UDP. A avaliação teórica é um questionário aqui no SIGA. Então, vocês vejam que a gente tem atividade prática indo até dia 6 e no próprio dia 6, né, é essa avaliação. Então, talvez aqui a gente consiga enxugar um dia, por exemplo, né, tirando um dia do trabalho, né, fazendo esse trabalho de maneira mais rápida, né, a gente acaba economizando um tempo aí. Depois a gente vai ver então questões de protocolos industriais e vamos trabalhar um seminário. Então aqui também é outro período que a gente pode enxugar, né? Eu deixo bastante tempo para esse seminário, até um pouco demais, então dá para enxugar mais um diazinho aqui. Entramos no famoso protocolo Modbus, que é um dos principais protocolos da indústria até hoje. Ele é bem antigo, da década de 80, continua sendo um dos principais. Aí vocês têm a apresentação né, do seminário e a gente depois começa a ver sistemas supervisórios, tá? Sistemas SCADA. Começamos então a utilizar protocolos para comunicar CLPs e sistemas supervisórios. Aprendemos a usar então recursos interessantes desse supervisório que a gente vai usar, que é o Ellipse. E vocês então desenvolvem o trabalho final que sempre está ligado ao PI. Então essa parte aqui é muito interessante, gente, que é um tempo que vocês vão ter dentro aqui da unidade curricular de informática industrial 2, mas que é focado para o PI. Então, o trabalho que vocês forem fazer aqui, ele vai ter a nota aqui, mas também vai ajudar no PI. Eu vou avaliar, como é que eu vou avaliar isso aqui? Eu vou assistir a apresentação de PI de vocês. Então, assistindo a apresentação de PI de vocês, eu vou ver como é que ficou a questão do supervisório de vocês lá no PI e vou dar a nota aqui. Então, da mesma forma, essa nota vai cair lá para vocês do PI, porque os professores do PI também vão estar avaliando isso. Então, é interessante porque acaba ajudando vocês
nos dois lados, né? Um trabalho só que acaba tendo esses benefícios aí, tanto aqui quanto lá. Alguma dúvida com relação a esse calendário provisório aqui? Aqui tranquilo. Essa nota no PI seria uma espécie de participação, assim? Tipo, não digo participação no PI, mas sim o quão a gente usou dessa matéria do senhor no PI e tudo mais? Não, Leonardo, é uma questão até que vocês podem até esclarecer lá com o Francisco, mas é um dos pontos de avaliação do PI, né? Então o PI vai avaliar se vocês conseguiram utilizar, como é que foi a metodologia do modelo de controle que vocês utilizaram, né? Como é que vocês chegaram nos parâmetros de controle, como é que foi o resultado do controle, e também, né, uma dessas coisas, dos pontos de avaliação lá do PI é a qualidade, a capacidade e os recursos que o sistema supervisório, que vai estar realmente interagindo, né, fazendo a parte de interação entre usuário e sistema de controle, como é que isso está feito, né? Tá? Normalmente quem ajuda a avaliar isso realmente sou eu, né? É como se fosse, digamos assim, uma banca de jurados ali, né? Então eu vou estar avaliando o que me interessa ali, que é a parte e o que eu também posso julgar, né? Olha, posso falar para os professores do PI, não, realmente eles utilizaram esses recursos, ou não, eles poderiam ter feito isso aqui, acabaram não fazendo, né? Então eu dou esse suporte pro pessoal do PI e eles avaliam realmente como uma parte do projeto, tá? Ah, legal, Esclareceu? legal. Enquanto o senhor falava, eu pensei justamente numa banca. Legal, boa ideia. Legal. Então é isso aí, tá? Bom, e aí a gente tem aqui o plano de ensino também, né? Deixa eu colocar aqui. Eu achei que estava visualizando como aluno já. Que estranho. Plano de ensino. Que ele vai trazer, então, a metodologia, né, gente, que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar muito com a prática aqui. A gente vai ter poucos momentos onde vocês vão vir para cá e só vão me escutar. Então, acho que não existe nenhuma aula que isso vai acontecer. Então, se tiver uma ou outra. Mas na maioria dos casos a gente vai ter um momento aqui de teoria, de explicação por minha parte, né? E depois vocês vão desenvolver alguma prática ou ter um tempo para desenvolver um trabalho, né? De seminário ou de pesquisa, ou realmente um trabalho de programação e integração. Né? Então, assim, a gente vai trabalhar baseado em problemas, né? Na maioria dos casos, vou passar problemas para vocês, vocês vão ter que resolver. É o caso de hoje. E então a gente vai trabalhar de forma positiva. Em alguns casos a gente pode ter exercícios, dependendo, tá? Seminários, né? E aí depois, né, os conteúdos que a gente vai trabalhar estão todos listados aqui, as redes e seus protocolos, sistemas supervisórios. Vejam que muito focado em supervisório, tá? Então todos esses tópicos aqui, que são a maioria realmente dos conteúdos que a gente vê aqui, são ligados a sistemas supervisórios, né? E nós vamos trabalhar aqui, então, com várias avaliações durante o semestre. E por isso que acontece de quase nunca haver necessidade de uma recuperação, porque dentro desses 7 pesos aqui, né? Então, normalmente o aluno já consegue recuperar. Tá? Então, a gente tem uma avaliação, uma atividade prática, né, que é o trabalho de TCP/UDP. Depois a gente tem uma avaliação teórica sobre todos os conceitos de redes que a gente teve. Depois tem um seminário dos protocolos industriais. Atividade prática 2, atividade prática 3. E a atividade prática 4 tem peso 2. E é o trabalho que envolve o PI de vocês. Tá? Então, aqui na nossa disciplina, esse trabalho tem peso 2. Okay?
Os horários de atendimento faltou colocar aqui, tá? Mas eu tenho até que olhar, porque como muda de semestre em semestre, eu nem lembro. Não lembro exatamente. A gente tem na sexta-feira, início da tarde, mas eu imagino que vocês possam ter aula nesse momento. Então ele é um atendimento que eu tenho, porque não é só para essa disciplina, para disciplinas também que eu dou no turno da manhã. E para vocês, aqui eu tenho um atendimento na quinta-feira de manhã, tá? Quinta-feira de manhã. Agora, professor, não dá para botar um atendimento à noite? Tá, podemos negociar um atendimento algum dia à noite, tá? Eu tentei deixar minha noite livre esse semestre, que eu tô com outros compromissos, mas uma noite, né, início da noite que a gente tiver que negociar em um horário de atendimento, não tem problema nenhum, tá? A gente organiza. Aí depende da demanda de vocês. Certo? Só. Eu não escutei de. Eu tive que dar uma saidinha, pegar mais Tranquilo, café. Diego. Que horas que é o atendimento? Na quinta? Então, hoje está na quinta-feira, das 8 às 9 da manhã. Ok. Mas, né, se esse horário lá, o pessoal trabalha, né? Tem estágio, não consegue participar, a gente trabalha aí, tenta negociar um horário de atendimento das 5h30 diante, né? 5h30, 6h30, ou das 6 às 7, tá? Podemos Perfeito. Obrigado, professor. negociar isso aí. Professor, o senhor pretende dar todas as aulas, tipo, por exemplo, a professora Cíntia, ela acaba terminando a aula um pouquinho antes, Uhum. porque daí, dependendo quão um pouquinho antes o senhor terminasse, já dava de fazer um atendimento, talvez, Boa, desse pessoal que boa, não pudesse de manhã. boa pergunta, Leonardo. Boa colocação. Muitas vezes a nossa aula vai terminar antes, na maioria dos casos, porque por causa dessa metodologia, né? Eu não vou ficar aqui trabalhando com vocês teoria até as 5h30. Né? Normalmente a gente vai trabalhar até o intervalo aí com teoria, em alguns casos um pouco mais, né? Vamos fazer o intervalo e depois a gente volta com um pouco mais de teoria. E nem é tanta teoria, tá? Tem muita coisa que na verdade eu vou mostrar para vocês como é que faz. Mostrar para vocês aqui o caminho das pedras, né? Trazer exemplos e depois vocês vão replicar essas questões que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, sim, normalmente sobra tempo no final ali. E aqueles que já não quiserem, então, ir trabalhando com aquilo que a gente viu na aula, né? Não quiserem já começar a prática e optarem por aproveitar aquele tempo para tirar dúvidas de outras questões, podemos usar esse tempo sim. Né? Mais alguma questão, pessoal? Não, já, professor. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um copo d'água que eu acabei não pegando. E, como falei para vocês, eu falo bastante. Já consegui deixar a boca seca aqui. E quando eu voltar, então, 2 minutinhos, a gente vai começar a ver aquilo que eu comentei com vocês, que é a máquina de estados finitos, e tentar dar uma experimentada, ver como é que fica uma programação de um problema que eu vou colocar aqui para vocês, utilizando o método que vocês estão acostumados, que é a tentativa e choro ali, de acordo com o colega, e também testar o método das máquinas de estados finitos. Ok? 2 minutinhos aí de pausa e já voltamos. Intervalos Beleza. comerciais.
Pronto, pessoal. Vamos lá, então. Vou abrir aqui o que vocês já estão acostumados, que seria o Factory.io. Acostumados eu não sei, né? Vocês tiveram quantas atividades com o Factory.io e o CodeSys? A gente não chegou a mexer no Factory.io. Ah, não? É. Não chegamos. No Codesys a gente teve a gente tinha a escolha, né? Ou Tuido ou Codesys pra usar. Aí como teve uns colegas que usaram o Codesys e tava dando muito bug, até tentei baixar, mas porra, é pesado pra caramba. Aí continuei no Tuido. Ok, bom saber isso, então. Então, para primeira coisa que vocês precisam saber é que a gente aqui vai usar exclusivamente o CodeSys, tá? O CodeSys. E tem uma versão específica para baixar, tá? Que ela funciona melhor. Tá? Então eu recomendo que baixe essa versão. Depois eu vou passar para vocês detalhes, posso passar para vocês o link direto do meu. Eu tenho ele, o instalador, se não me engano, ainda tenho ele no meu OneDrive. E é muito mais rápido baixar pelo OneDrive do que pelo site da Code. Daí vocês baixam direto pelo meu link. Tá? Estão vendo aí, né? Telinha do CodeSys aqui e o Factory do lado, né? Uhum. Tá. Então a gente vai usar ele. Vocês depois vão baixar também daí o Factory.io e eu tenho as licenças de estudante para vocês. Na verdade, a gente vai trabalhar com 2 licenças e elas são flutuantes. O que acontece, né? A turma é grande, tem que ver que basicamente para fazer os testes mesmo, né? No CodeSys aqui no Factory.io, a gente vai, acho que tem até 13 licenças nesse semestre, porque já que o PI não vai usar muito, vai dar para usar 13 licenças aqui, eu acho. Então, os 3 alunos vão poder usar de fato, né, o Factory.io ao mesmo tempo, tá? Mas depois a gente pode conversar sobre alternativas, tá? Para vocês resolverem essa questão. Mas nós temos então essas licenças. Mas hoje não se preocupem. Se já quiserem ir baixando, podem ir baixando. Pode baixar lá direto do site do Factory.io. Tá? A versão. Aliás, tem a versão lá que já dura 1 mês, né? Totalmente gratuita, até onde eu lembro, né? E o CodeSys é gratuito. Então o Factory.io tem versão gratuita por um tempo, depois tem as licenças. O CodeSys é gratuito direto. Só que não baixem agora. Quem tiver instalado o CodeSys, aproveita até e desinstala. É porque para não dar talvez problema com a versão correta depois que eu vou pedir para vocês instalarem. Combinado? Beleza. Bom, vamos olhar as cenas aqui do Factory.io e escolher uma para a gente trabalhar. Vocês veem que tem, né, vocês já conhecem mais ou menos, que o Roberto já deve ter mostrado para vocês, a gente tem algumas cenas já prontas, mas o Factory.io é como se fosse um Lego, né? Dá para ir montando e fazendo como a gente quiser aí o trabalho. A gente tem algumas cenas que são interessantes e dão um certo trabalho, mas eu vou pegar uma que é muito parecida com uma das partes, a parte final, né, lá da bancada da Festo que a gente tem no IFSC. E seria essa parte aqui do Sorting Station. Então lá na bancada da Festo do IFSC a gente tem em miniatura, né, algo pequeno, tamanho de brinquedo, assim, basicamente, algo muito parecido com isso aqui que a gente está vendo aqui. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma esteira que detecta uma peça, né? Identifica se ela vai ser, então, levada na primeira, na segunda ou na terceira rampa. Tá?
Então, seleciona a peça de acordo com o que vai ser lido aqui, né? A gente tem como atuadores, então, como sensor a gente só tem esse sensor de visão. Como atuador a gente tem essas duas esteiras principais, então a Entry Conveyor e a Exit Conveyor. A gente tem esse Stop Blade aqui então, para liberar a peça somente depois da leitura. A gente tem esses 3 sorters aqui, belt, né? Para direcionar. E tem outro sensor aqui, desculpem, ó, que é o Add Exit. Então, quando ele passa pela rampa, a gente tem um sensor aqui de barreira, né? Ele vai acusar que a peça então foi enviada para a saída. Vocês acham que conseguem resolver esse problema aqui em quanto tempo será? Utilizando o método aí do tentativa e choro. Qual a previsão? Com sorte ou sem sorte? Como assim com sorte? Tentativa e choro tem sorte. No final funcional, não. Tá. É porque aqui é sorter, né? Daí eu pensei, ele tá falando do sorte aqui. Não, na média, assim, tem pessoal que falou 1 horinha, né? Tem gente que acha... Eu vou dizer para vocês, ó, não esse aqui, eu peguei essa, vamos pegar uma outra aqui, ó. Essa daqui eu trabalhei com os alunos na aula no semestre passado. Então aqui a ideia é, vem a base, vem a tampa, né? Na verdade, aqui é a tampa e aqui é a base, né? E você tem que pegar a tampa e montar na base. Também é simples, né? Então pegou aqui, né? Desceu, pegou, subiu, colocou. Aqui o pessoal achou que também ia ser um negocinho de 1 horinha assim e pegou. Esse aqui, claro, é um pouquinho mais complicado, né? Mas o pessoal sofreu, né? Então várias etapas aqui, né? De montagem, né? Vários atuadores. E o pessoal acabou sofrendo um pouquinho mais do que estava acostumado, do que esperava, né? Aquela questão, né? Não teve sorte, Leonardo. Caso não teve sorte. Só demorou bastante. Mas eu não quero continuar com esse mesmo exemplo, quero variar um pouquinho, quero ir para aquele outro. E a gente vai ver quanto tempo que a gente vai demorar para resolver ele na abordagem da máquina de estados finitos, tá? Então não vou trabalhar. A ideia não é trabalhar na tentativa e erro aqui com vocês, é trabalhar na método de máquina de estados finitos, mas eu vou deixar ele para vocês, né? Então a ideia é o quê? A gente vai agora trabalhar com um outro exemplo mais simples ainda, para eu passar o conceito para vocês. E aí depois a gente vai conversar sobre versão aí de Factory.io, versão de CodeSys. Vocês vão baixar, né? E vão tentar resolver esse problema aqui até semana que vem, né? Utilizando esse método. E depois a gente vai discutir, né, sobre como é que foi trabalhar com ele. Né? A gente pode até fazer alguma experiência aí de... Eu não acho interessante, né, que a gente divida a turma, mas foi uma sugestão uma vez dos colegas. Vamos dividir a turma e ver, né, como se fosse uma competição, na média, o que o pessoal consegue fazer em tanto tempo, né? Mas a ideia aqui não é essa competição, é realmente que vocês aprendam esse método de máquina de estados finitos, porque ele é muito simples, Ele não resolve problemas complexos, ele serve para resolver problemas simples, tá? Mas ele vai transformar o projeto de vocês em algo super prático de fazer, e mais importante, extremamente padronizado. Então, a programação, tem gente que gosta, né, na programação, principalmente a codificada, de trabalhar com ela como se fosse quase uma arte,
né? Então, assim, pessoal, né, cada um tem sua forma de programar e, né, cada um programa de um jeito, mas programação ladder não é para ser, não é para usar muito a criatividade, não, assim eu digo. É para o negócio funcionar e funcionar de uma maneira prática, tá? E que possa ser muito facilmente interpretado, né, e feita a manutenção daquilo. O programa ladder, né, vai estar numa indústria, ele tem que você tem que chegar, você tem que conseguir entender o que está programado ali, né, sem muito eu tenho que te explicar para tu entender, cara, porque aqui eu fiz um negócio aqui, não é assim, né? Ela tem que o engenheiro que chegar para fazer uma manutenção no programa que não foi ele que fez, por exemplo, tem que ter facilidade para isso. É igual um diagrama elétrico, igual uma conta matemática, tem padrões. O ideal é que a gente trabalhe com esses padrões, certo? Então, ó, já depois a gente volta para cá para a gente, né, bater o martelo com relação ao atividade de vocês. E por agora a gente vai pegar uma coisa mais simples, né? Quem sabe, deixa eu ver, esse aqui é o Buffer Station. Pode ser esse aqui, que é um pouquinho mais complexo que o A para B, que seria o exemplo mais básico. Vou começar por ele, na verdade. Vamos começar bem do básico, né? Que é esse aqui, né? O A para B com set e reset. Então, o nosso objetivo aqui simplesmente é levar esta caixa até o sensor P, né? Então, essa é a nossa ideia. Quando ele chega aqui, liga esse conveyor. Quando chega lá, desliga esse conveyor, tá? Não sei como é que vocês resolveriam esse problema, né? Mas tem várias formas aí, se para fazer de maneira intuitiva, né, na tentativa e erro. Normalmente vai ser uma solução simples, né? Não vai ter muito problema. O que a gente vai fazer aqui é trabalhar na ideia de máquinas de estados finitos. Para isso eu vou abrir aqui um PowerPoint. Eu não vou passar para vocês teoria de máquinas de estados finitos. Se quiser depois dar uma lida nisso, pode olhar. Eu vou mostrar para vocês na prática aqui como é que a gente pode fazer essa máquina. Será que eu uso PowerPoint ou... O pessoal estava usando... Tem umas ferramentas online, só que agora eu nem lembro qual era. Draw.io? Mas é pra fazer fluxograma? Draw.io era uma, eu acho. Era essa que eu vou falar? Quer dizer, alguém falou Sim, o Draw.io Diego. e iam falar algum outro? Não, eu perguntei se é fluxograma que o professor vai fazer. E é Seria... praticamente um fluxograma, é parecido com um fluxograma. Ah, tem o Draw, tem o... Ixi. E agora? Tem outros. Eu usava o Lucid Chart, mas aí Lucid Chart também, isso. Tem um que já passou, Base. Ah, não. O Microsoft Visio, não. O Visio Muito antigo. já usei também, mas hoje em dia realmente ele caiu um pouco em desuso. Deixa eu ver se o que eu usei foi esse aqui. Esse Draw aí, vamos ver. Try for free. Seguinte, gente, como é muito simples, eu vou fazer... não, mas ele abriu aqui. A dúvida sempre tem o Paint, né? eu uso, na verdade, o Python não uso mais tanto, mas assim, o PowerPoint eu uso para muita coisa, né? Ver aqui, ele abriu aqui, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, né? Eu quero... Porque eu lembro de um que ele tinha exatamente a parte de máquina de estados, mas não era esse, eu acho. Charts, né?
Gente. Ó, isso aqui é quase uma máquina de Estados Unidos. Ele vai precisar. Isso aqui mais parece uma rede de pedra, para quem conhece. Tem cara de rede de pedra. Mas eu vou usar esse exemplinho aqui para isso. Tudo aqui. O meu problema é o seguinte, se eu quiser agora criar um outro negócio igual esse, eu vou ter que ir copiando. Né? Não tinha UML na hora de selecionar? Tinha ML, mas não é exatamente também. Vamos por aqui, deixa eu ver. Aqui eu consigo mudar esse que está escrito aqui, né? Tá. Vou deixar aqui em momentos assim. Vou customizar a partir dele. Gente, a máquina de estados finitos, tá? Só para vocês entenderem, ela vai ter. Vou abrir aqui. Falei que nem ia passar conceito, mas eu vou passar um basiquinho aqui. Se eu achar aqui. Tá? Isso aqui é só um básico do básico, tá? Ela é uma evolução, né, de outras formas de a gente programar, então intuitivo que vocês estão acostumados, aí dá para usar lógica combinacional para programar CLP, mapas de Carnot, e máquina de estados seria uma próxima etapa aí, né? Depois a gente poderia evoluir para, por exemplo, redes de Petri, que já é algo bem mais sofisticado para programar CLP, que a gente acaba não vendo aqui na disciplina, nem no curso. Tá? Até porque para resolver os problemas que a gente tem por aqui ainda não seria necessário. Como diz o nome, tá, gente? E aliás, antes de eu começar a explicar, gostaria de saber se alguém já ouviu falar disso, alguém já estudou isso, alguém já sabe alguma questão sobre máquina de estados? A gente comentou bastante disso no semestre passado na matéria do Valdir, na programação de microcontrolador, né? Isso. Não. Pessoal, Isso se utiliza para programação de várias linguagens, né? É como se fosse um fluxograma melhor. eu lembro de ver isso bastante em eletrônica. Cara, sei lá, eu sei que eram uns controladores Millimore, não sei como é que fala. Máquinas de estado Milli, máquina de estado Moore. A gente vai usar ela aqui para. E a grande sacada dessa aula é a gente conseguir transformar a máquina de estados em um programa ladder, né? Fazer essa transição entre o diagrama ali de estados para uma lógica ladder. Isso é o mais interessante. Tá? É aí que a gente ganha, porque vocês podem fazer a máquina de estados para depois transformar em qualquer linguagem, né? Então, interessante hoje vocês entenderem como é que a gente transporta aquela lógica dos estados, gatilhos, para o ladder, tá? Então, nós vamos ter os estados, né, que é como se fosse uma memória, então relaciona valores de saída do sistema em um determinado momento. Então, toda hora que eu tiver uma saída do sistema que se alterou de estado, né, ela estava de um jeito e agora ela está de outro, essa saída, eu tenho que estar em estados diferentes, né? Não posso estar no mesmo estado se tenho saídas com valores diferentes. Temos a transição ou gatilho, né, que é aquilo que faz eu mudar de estado. Então, o que me fez mudar de estado? Normalmente vai estar associado a sensores, mas também pode estar associado a temporizadores ou contadores. Então, estourei um contador, mudo de estado. Estourou um temporizador, mudo de estado. Estourei, então, essas questões aí. Ou um sensor, então, mudou de 0 para 1 ou de 1 para 0, ou realmente só alterou seu estado, eu mudo de estado na minha máquina. E as saídas, né? Então, é aquilo que é o resultado do estado. Cada estado tem determinado valor de saída, né? Então, associado às saídas do sistema.
Nesse exemplo básico que a gente trabalha, que é muito parecido com o que a gente vai fazer agora, né? A gente tem um tanque que ele só liga, né, quando está no nível baixo, para, né, de funcionar quando está no nível alto. Tá? Essa é a regra do sistema. Todo sistema de máquina de estados a gente começa pela regra dele, então a gente tem que interpretar aquilo ali antes. Né? Então a gente vai identificar as entradas e saídas, enumerar os estados de acordo com os valores das saídas, determinar esses valores. Então esse passo 2 e 3 é basicamente o mesmo, né? Eles caminham juntos. E aí depois determinar os gatilhos. Vamos fazer isso direto no nosso caso. Tá? Nosso caso está aqui. E nós temos o seguinte. Né? Quantos atuadores a gente tem aqui, pessoal, que vocês conseguem identificar? É 2, né? Dois motores. Isso, né? Nós temos esses dois motores, né? São duas esteiras. E sensores, temos apenas dois também, né? Questão. Essa primeira esteira, né? A gente pode criar uma regra agora para ela, né? Se a gente quer deixar ela sempre ligada, se ela vai começar ligada e desliga depois que o sensor chegou no ponto B, o que vocês acham que a gente pode fazer? Porque aqui, nesse caso, a regra não está muito específica com relação a essa esteira. Ela está bem explícita com relação a essa esteira, que ela vai ter que levar a caixa do A até o B, não quer que deixe a caixa cair lá no chão. Então, tem que parar quando chegar no B. Essa esteira que tem que desligar quando chega no B. Eu acho que a gente pode tomar a mesma decisão para a primeira. O que vocês acham? A primeira esteira também desliga quando a caixa chega lá no final. Tá bom. Né? A única diferença é que ela começa ligada e a outra não, né? Só que aí só vai fazer um ciclo, né? Qual? A gente não tá contando realimentação aí, né? Não, aqui não tem realimentação. Esse exemplo é bem básico. Vocês podem ver que a caixa ela já está aqui, né? Quando a gente tem um sistema de alimentação, é essa setinha aqui, né? Perfeito. Então, nesse caso aqui é bem básico. Só. Né? Tá. Aí depois a gente vai para o próximo, por isso que eu falei que vamos trabalhar em dois exemplos aqui. Esse é bem básico, depois a gente vai para aquele outro que é o Buffer Station, que aí ele tem uma barreira, né? E essa barreira vai permitir liberar ou não a caixa de forma cíclica, né? Bom, então vamos lá, gente. A gente tem então o estado inicial, vamos pensar. Sempre tem um estado inicial. Que nesse caso a gente não vai ter nenhum botão para ligar. É bem básico mesmo. Já inicia com a esteira 1 aqui ligada, que é a esteira Entry Conveyor, né? Ela já vai começar ligada. Ela ligando, ela já vai empurrar essa caixa e essa caixa vai encostar aqui no sensor A, né? Encostando aqui, atravessando então o feixe de luz do sensor a gente tem que tomar uma decisão aqui, tem que tomar vai fazer alguma coisa, que é vocês estão escutando meu cachorro latir que nem um desesperado? Não dá pra Não? escutar, não. Ele tá latindo que nem um maluco ali fora, não sei o que aconteceu. Vocês me dão só um instantinho. Canela do Correios.
vantagem é que eu estou num estúdio, então agora eu fechei a porta. Ele pode latir à vontade. Gente, voltando à linha de raciocínio. Estado inicial, esteira 1 ligada, esteira 2 desligada. Então a gente já tem aqui dois valores de. A nossa lista, a gente vai ter uma tabela de atuadores, né? E qual é o valor de cada atuador em cada momento. Então eu vou chamar esse aqui de estado inicial, né? E0. Eu vou ter a lista aqui então de atuadores, então eu vou chamar aqui de entry only. Ele vai ser igual a 1, né? A esteira de entrada. Qual que é o nome da outra esteira? Só conveyor. Então, uma é entre conveyor e outra é conveyor. E a conveyor. Igual a 0, né? Então, iniciando aqui, estado 0. A entre conveyor é 1 e a conveyor é 0. E a gente vai ter aqui, então, um gatilho que a gente vai depois determinar qual que é ele, mas ele vai fazer com que a gente passe para o estado 1. Tá? Estado 1. Nesse estado 1, a gente tem outros valores aqui para essas saídas, e é isso que faz ele ser um estado diferente do outro, que é o fato dele então ligar o conveyor. Então, vocês vejam que há uma diferença entre os valores dessas saídas com relação a esses valores. E vai acontecer mais alguma coisa. Poderia, por exemplo, levar a gente para o estado 0 novamente, se a gente tivesse decidido que após a caixa chegar ao final, essa esteira aqui continuasse ligada. Aí a gente simplesmente voltaria para o estado 0. A ideia é que eu não tenha dois estados com nome diferente, mas onde as saídas tenham os mesmos valores. Então, quando eu tenho um estado onde as saídas têm o mesmo valor, é porque eu voltei para aquele estado. Tá? Normalmente é isso que vai acontecer. Mas a gente decidiu que quando chega aqui no sensor B, a gente para tudo. E parando tudo, a gente tem um valor diferente do estado inicial, que é tudo 0. Então, aqui a gente vai ter nosso E2. Os gatilhos, agora falta a gente decidir o que vai fazer a gente ter a transição de estados. E a gente vai decidir então aqui, vejam, aqui a gente já tem uma dica do Factory.io, né, quando a gente liga, vamos aproveitar e fazer o seguinte, né? Deixa eu só lembrar aqui. Vamos clicar aqui, né? Pode clicar aqui. Clicamos aqui. E aqui. Então aqui a gente vê que está forçado. Vamos dar um release, né? Para aquela esteira, mas a gente vê que o sensor A, ele é normalmente fechado, tá? Ele já está ligado aqui. A gente pegar um outro tipo de sensor, vou até, na verdade, até utilizar ele aqui para... Deixa eu ver. Eu acho que pelo fato, o tipo dele já é normalmente fechado. Mas existem sensores que são normalmente abertos. Por exemplo, esse aqui. Né? Esse aqui vocês vejam que está apagado. Ó. Tá? Isso acontece na indústria. A gente tem sensores que são... A gente pode pegar ter duas saídas, né? A saída PNP ou NPN, ou sensores que são simplesmente PNP e NPN, ou sensores que são de contato seco, que daí tem contato normalmente aberto, normalmente fechado. Então, nesse caso, a gente vê que o sensor A e o sensor B, eles são do tipo PNP ou normalmente fechado. Eles estão, mesmo sem nada na frente deles, eles estão ativados, e quando eu ligo, agora não ligou a esteira porque
Alguém consegue me explicar por que a esteira não ligou? Já tá em simulação? Já? Ah, tá pausada, né? Quando chega aqui, ó, ele desliga. Vocês vejam, né? Então, posso ligar o outro aqui, né? E voltou a ligar. Quando chegar aqui de novo, ele vai... Ó, desligou o sensor, tá? Então, isso a gente tem que saber para a regra da nossa máquina de status. Porque a gente vai colocar aqui, então, que o sensor é sensor A e sensor B. Sensor A igual a 0. Então, não é quando o sensor A for igual a 1, e sim quando o sensor A for igual a 0. Ou quando houver uma transição de 1 para 0, também pode ser alguma... Em alguns casos, a gente vai querer detectar só a borda, tá? Isso acontece. Nesse nosso caso, não precisa porque é bem simples. Mas em alguns casos, vocês vão ver que não funciona detectar o estado, né? Mas sim a transição do sensor, tá? Isso acontece em alguns casos. Mas beleza, gente. Isso aqui é o que a gente precisa para programar agora. Então, eu terminei a parte mais difícil, que é desenvolver a minha máquina de estados. Ela está pronta aqui. Tem o estado inicial com as saídas, tem o gatilho para o estado 1, os valores das saídas, o gatilho para o estado 2, os valores para as saídas. Esse circuito aqui, ele não, aqui não temos um circuito, né? Não vai fechar aqui, não é cíclico. Então vai parar por aqui mesmo, acabou o programa. Né? Acabou o programa não, acabou as ações, acabaram, vai ficar travado ali. Tá? Não tem nada, a não ser que eu bote outra caixa ali em cima, né, e force ligar a esteira de entrada, a gente não vai ter novamente uma ativação do sensor A. Vai ter, em um momento, a gente vai cair aqui de novo. Vamos agora entender, gente, como é que eu passo daqui para cá, certo? Para o ladder, né? São várias, tá? Ficou alguma dúvida na criação das máquinas, da máquina de estados ali, pessoal? Acho que não. Não, bem tranquilo. Era bem Fácil, né? Não tem nada de simples, sim. criar uma nova pasta dessa. Então, a gente vou trabalhar com o simulador do Codesys, né, o hardware. Então, o Codesys ele serve para programar vários hardwares. Nesse caso, eu vou programar o simulador, que é esse Control Win V3. Vou utilizar a lógica de programação ladder, tá? A linguagem ladder de programação. Vou trabalhar só com o programa principal. Então, uma coisa que a gente vai aprender é que dá para trabalhar com várias sub-rotinas aqui no Codesys, que torna ele muito mais interessante que o Twido, por exemplo. Né? E é muito mais parecido com o que vocês... É quase a mesma coisa que vocês têm no da Siemens, que seria o que vocês utilizariam para programar os CLPs lá da bancada da FES. Tá? Aqui em variáveis eu gosto de separar por inputs e outputs e depois outras variáveis, né? Pares de fato, sim, que não são nem entradas e saídas, são variáveis gerais. Então, inputs a gente tem sensor A,
pessoal que umas mês de férias. Um mês não, né? É, mais ou menos isso. Um mês que eu não trabalho aqui, acho que é ponto igual mesmo. Não estou 100% com certeza. Ele é do tipo booleano. É isso? Não. Tá reclamando. É só 2 pontos. Isso. Esperar de booleano. Tchau. Sensor E. Bem. Vou botar aqui a tabulação que eu gosto de trabalhar. Os outputs a gente tem entry conveyor, né? Conveyor. Tem booleano. E conveyor. Booleano. E nós vamos ter aqui também os estados. States. Que é E0. Booleano também. E1. Booleano também. E2. Booleano também. Aqui tudo bem, pessoal? O ambiente aqui do CodeSys vocês ainda não estão tão acostumados, né? Qualquer coisa vocês perguntam. Agora vem a parte interessante que é o ladder. Tá? Primeiro, vocês vão ver que a gente vai ter duas etapas aqui, duas partes do programa. Uma, onde a gente vai trabalhar simplesmente com os estados, tá, gente? Não vão ver nenhuma saída. Então a gente vai trabalhar com os gatilhos e os estados. Ou seja, trabalhar com as transições. E numa segunda parte do programa, a gente vai realmente ver, programar o que está sendo executado em cada uma dessas partes. Melhor agora? Como é que ficou aí, Letícia? Agora dá pra ver tudo. Ah, tá muito pequeno. Tava meio pequeno. Então, gente, primeira linha aqui. Eu vou verificar o seguinte. Eu não estou em nenhum estado além do 0. Então, não estou no estado nem 0. Não estou no estado 1. Nem no estado 2. Portanto, eu estou e vou setar o estado 0. Pegou aí? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Aqui vai ficar ruim se eu der zoom. Vocês conseguem ver o ladder ou tá muito ruim, gente? Dá pra ver de boa? Se Tá eu der tranquilo. o zoom, né, ele acaba jogando lá pra fora, ó. Não, dá pra ver tranquilo, professor. Aquele jeito ali. Vou deixar em 100% ladder aqui. Bom, então beleza. Se eu não estou nem no estado 1 nem no estado 2, eu já inicio no estado 0. Isso é uma forma de iniciar programa que, por exemplo, não tem botão, né, esse tipo de coisa. Ele já vai começar no estado 0, porque ele não está em nenhum dos outros dois. E também é uma forma, às vezes, da gente fechar o ciclo. Então, quando a gente não está em nenhum estado, voltamos para o estado inicial 0. Tá? Próxima linha, né? Inserir aqui. A gente vai fazer algo que é bem repetitivo agora, que é, se eu estou no estado atual e aconteceu alguma coisa, né? E aí, se aconteceu alguma coisa, normalmente a gente entende que é algo ligou, né? Mas a gente já vai discutir isso. Né? Nesse caso específico é um pouco diferente.
Então, estamos aqui no estado 0. Aconteceu alguma coisa. Eu vou resetar o estado 0, que é onde eu estou agora. E vou... Então, vocês veem ali que tem o... Para abrir uma nova... Né, aqui o pessoal tem dúvida, né? Para abrir uma nova branch, né? A gente tem ali o negocinho. Então, resetar o estado atual e setar o próximo estado. O estado 1. Isso aqui a gente pode até copiar, sair colando, porque é o que a gente vai fazer. Então, quando o programa é muito grande, pode sair copiando e colando isso aqui, que a gente só vai agora começar a customizar essa estrutura básica. Então, se eu estou no estado 0, aconteceu alguma coisa, eu reseto o estado 0 e vou para o estado 1. Se eu estou no estado 1 agora, e acontece alguma coisa, eu reseto o estado 1 e vou para o estado 2. E a gente sabe que o estado 2 é o último, então se eu estou no estado 2 e acontece alguma coisa, eu simplesmente vou apagar aqui também. Eu reseto o estado 2. E aí eu vou, nesse caso aqui eu vou voltar para o estado 0. Tá? Então até teremos que ver aqui que no final das contas eu não quero fazer mais nada, né? Nesse programa específico, eu não quero fazer mais nada. Então, se eu estou no estado 2 não vai acontecer mais nada. Já acabou aqui o meu programa. Nesse caso específico, percebam. Eu não tenho nada depois do estado 2. Né? Aquela linha, ela valeria se depois do estado 2 eu voltasse para o estado 0 ou fosse para algum outro lugar. Tem um gatilho após o estado 2, então o nosso programa é mais simples ainda, ele acaba aqui. Né? A gente vai chegar no estado 2 e logo a gente vai ver onde é que ele entra, né? Por enquanto ele não apareceu em nada aqui. Né? Até aqui tudo bem, gente? Uhum. Sim. Sim. Agora a gente só tem que definir os gatilhos, né? Nesse nosso caso, tá bem explícito aqui, é bem fácil, né? Fazendo esse trabalho aqui, o resto é rápido. Sensor A igual a 0 e sensor B igual a 0. Então, diferente do que está aqui, que são contatos normalmente abertos, que representam o quê? Se eu estou em 0 e vou para 1, eu passo, né, dou sequência ao programa. Nesse caso, a gente trabalha com a negação. Então, eu posso ou clicar com o botão direito aqui e negar, ou apertar N, que ele vai... nesse caso aqui não é o N, desculpa, é a barra. Tá? Ele vai fechar o contato. Né? Ou eu posso clicar aqui com o botão direito e vir no negation aqui, ou eu posso vir no negation ali em cima. Tá? Então tem várias formas. Barra, né, clicando no contato e apertando a barra no teclado, vindo aqui, clicando aqui, ou clicando lá em cima. Tá? Então, isso aqui significa um contato normalmente fechado. Ele está em 1 e quando ele for acionado, ele vai para 0. E é isso que a gente quer de acordo com a nossa regra. E aí a gente vai... Posso escrever aqui, tá? Mas no caso, por exemplo, se eu não lembro o nome do sensor ou qualquer outro motivo eu queira pesquisar ele, nos 3 pontinhos, eu pesquiso ele aqui. Então, sensor A nesse caso, sensor B nesse caso aqui. Às vezes é mais rápido do que digitar. Né? Metade do programa está pronto. Todas as transições estão feitas. E agora, gente, nós vamos fazer o número de linhas igual ao número de saídas que a gente tem no nosso sistema. Então, vocês vejam que a gente tem 2 saídas, que é o conveyor e o entry conveyor. E o que a gente vai fazer agora aqui é olhar na nossa máquina de estados em quais estados esses conveyors estão sendo ligados. Então, a gente tem o entry conveyor ligado no estado 0. Tá? E no estado 1. Né? O entry conveyor é ligado no estado 0 e no estado 1. Então, a gente vai pegar aqui. Vamos
fazer uma linha para cada um, já posso fazer aqui. Cada saída, que é o entry conveyor, o conveyor, ok. O que eu ver? Continuar. Deus, alguma coisa. Eu já vou salvar. Oi? Tomei um susto, pensei que ia fechar o programa. Pois é, talvez se eu clicasse em abortar ali, ele fechasse. Agora eu já salvei. Tá? Então, vejam que nesse ponto do programa eu uso contatos do tipo bobina. E na outra parte do programa eu uso só contatos do tipo set e reset. Tá? Uma coisa importante que às vezes vocês acabam sem querer fazendo é colocando em alguns programas, principalmente no método de tentativa e erro, mais de uma vez a mesma saída ligada no contato tipo bobina. E aí o programa não funciona, vocês não entendem por quê. Porque o que acontece? Se eu utilizo essa saída, por exemplo, entre conveyor, em outra parte do programa, utilizando o tipo de saída de bobina, que é essa, ele vai simplesmente ignorar essa primeira parte aqui do programa onde ele apareceu e vai obedecer simplesmente aquela outra parte do programa onde essa saída está sendo ativada ou desativada. Porque a lógica ladder, ela lê todas as linhas e o último estado que algum atuador recebe nessas linhas é aquele que ele vai realmente utilizar na saída no final do ciclo. Então, se lá na linha 2 eu mando ligar a saída, na linha 50 e poucos eu mando desligar essa saída, ele vai ignorar a linha 2 e vai só obedecer a linha 50 e poucos. Mesma coisa ao contrário. Então, eu acabo anulando aquela minha lógica que eu tinha antes. Então, saídas do tipo bobina não podem ser repetidas na lógica ladder, tá? Por isso que aqui a gente só vai usar elas uma vez, né, cada uma. E a gente vai aqui, então, ativar elas em todos os casos onde isso é verdadeiro. Então, o entry conveyor a gente viu que é tanto no estado 0, quanto, aí a gente pega aqui esse aqui paralelo, no estado 1. E o conveyor a gente sabe que é só no estado 1. Olha que interessante. Esse programa tem uma peculiaridade. Perceberam alguma coisa assim peculiar nele? Tu seta E2, mas ele nunca mais é citado no programa? Exatamente, Diego. Porque nesse caso o E2 não liga nada, né? Uhum. Nesse caso o E2 ele não liga nenhuma saída, então ele é irrelevante, tá? Para ele continuar aqui e a gente ficar feliz, a gente vai criar um negocinho aqui. Vamos botar um sinalizador para dizer que a gente terminou o trabalho e aí sim o E2 vai ter alguma função no nosso programa. Tá? Vamos botar uma torrezinha aqui e vamos botar um sinalizador aqui, um alarme dizendo assim, ó, terminamos. Tá? Essa chegou no... Então para levantar aqui é V de vertical, e aí sobe. Vê se ficou. Tá? Então a gente vai criar só esse atuador a mais aqui, só para a gente ficar feliz aqui. Warning. Light. Então, vocês vejam também uma coisa interessante da máquina de estados finitos, é que ela permite, até certo ponto, que a gente altere ela mesmo depois que ela já está pronta. Tem vezes que ela começa a complicar, mas de certa maneira é melhor do que em outros tipos de programação. Então simplesmente coloquei aqui que a gente vai ligar essa warning né? Warning light. E então aqui na programação eu posso criá-la aqui, né?
um output. Warning L. Vírgula. Vou botar light aqui. Deixa assim. E aí eu crio então uma linha específica aqui, né, para essa warning light. E a gente sabe que ela vai ser ligada então no E2. E apenas no E2. Pronto. Agora o E2 tem uma função aqui. Nesse caso, se não tivesse essa luz, era só deletar o E2 aqui, porque ele não teria motivos para existir se não fosse esse caso. Tá? Ficou clara essa mudança que eu fiz, pessoal? Uhum. A única coisa é que o alarme vai ficar ligado pelo resto da vida, né? Vai. Bem chato, né? Se quiserem que ele... A gente pode ir melhorando, assim, né? Dizer que a gente tem... Depois a gente bota um botão ali que volta para o estado zero, ou que realmente chega num estado onde está tudo desligado, né? Dá pra pôr um contador também? Dá para deixar um temporizador também, Um temporizador, isso, perdão. Isso. Que aí seria um estado novo, tá? Depois a gente pode colocar esse temporizador, que seria o estado 3. O estado 3 deixa tudo desligado, por exemplo, né? E ele tem como gatilho um temporizador. Podemos fazer isso. Tá? Nesse momento eu quero mostrar para vocês... O Roberto chegou a mostrar para vocês a integração disso aqui com o CodeSys? Como é que funcionava? É que teve grupos que preferiram manter no Tuído e teve grupos que... acho que teve um grupo, na verdade, se eu não me engano foi do Varela, que conseguiu fazer no Codesys, alguma coisa assim. Não sei, posso estar falando besteira. Tranquilo. Eu lembro que eles usaram os botões e as A coisas. gente fez pelo code. Foi tranquilo, assim. O Twitter ele dá uns bugs doidos, mas o code não salva muito. Eu lembro que eu ajudei o Roberto ali, que ele estava precisando. Ele tinha baixado uma versão também, que nem eu falei, é melhor baixar a versão que eu vou passar para vocês do que procurar uma versão até mais recente do Codes, porque tem uns bugs, né? Até a gente vai vendo quando a gente for estudar ali o Modbus, que ele não implementa bem exatamente como deveria, tem umas questões, né? Mas nesse caso, tá? Só para vocês entenderem, a gente vai estar utilizando algo que é um protocolo industrial, que se chama OPC, só que para a gente ele vai ser transparente. A gente vai entender esse protocolo como simplesmente um meio que a gente tem de simular o que na prática seriam fios. Na prática seriam fios ligando sensores e atuadores ao CLP. Ele é super transparente, não tem que entender nenhum conceito sobre ele, simplesmente aplicar. E como é que a gente faz isso, tá? Aqui no Codes a gente vai criar um novo objeto aqui na nossa aplicação, né? E esse objeto vai ser esse symbol configuration. Né? Nada intuitivo. Então, se vocês fossem procurar aqui, né? Olha, se eu fosse procurar para entender como é que eu exporto as minhas variáveis via OPC no Codesys, o último lugar que eu acho que eu procuraria seria num lugar chamado Symbol Configuration. Mas o que temos aqui é assim que o pessoal lá, os alemães lá da Codesys, resolveram, né, colocar o negócio. Então vai ser aqui. A gente poderia colocar o OPC ou a features, mas não é o nosso caso, é só o OPC, então não precisa colocar nada aqui, só adicionar esse Symbol Configuration. Ele tem um build próprio, então vejam que aqui em cima eu tenho um build do meu programa. Só que aqui embaixo eu tenho o build desse Symbol Configuration. Quando eu faço isso, ele busca todas as variáveis que eu tenho, tanto no meu programa, quanto em variáveis globais, etc. E vai listar aqui para mim. E aqui eu escolho quais são elas que eu vou exportar via OPC. Ou seja, quais dessas variáveis vão estar visíveis lá no Factorio, né, para a gente poder fazer essa conexão. Então a gente sabe, por exemplo, os estados não são variáveis de entrada e saída do CLP. O que são variáveis de entrada e saída do CLP são realmente os conveyors
né, os sensores e a luz. Vejam que aqui tem um comentário, né, porque ele entende que a linha superior do código é o comentário da linha inferior. Então, o primeiro input, né, ele vai com esse, que é o sensor A, com esse comentário de inputs. Né? Então, só para vocês entenderem o que é isso, de onde que veio. Mas uma coisa importante para vocês entenderem aqui é que quando a gente seleciona, a gente tem que tomar cuidado para não clicar aqui na parte de Access Rights e mudar isso aqui. Deixa eu pegar aqui a lupa. Conseguem ver agora aqui melhor, né? Uhum. Então a setinha bidirecional. Aqui, por exemplo, eu dou nenhum acesso. Aqui só de leitura. Aqui só de escrita. E aqui de leitura e escrita. É assim que a gente quer. Tá? Para poder acessar esses caras. Feito isso, falta só uma coisa. A gente vê se está rodando o nosso CLP virtual. Para isso, eu vou ter que parar a apresentação e compartilhar outra tela com vocês. Só um minutinho. Então, gente, eu rodei aqui o Codesys e também rodei esse Codesys Control Win V3 Stray, que é o CLP virtual que vai rodar na máquina. Ele fica aqui embaixo, ó, quando eu boto ele para rodar, ele fica em segundo plano aqui, escondidinho, e ele está todo apagado. Não sei se vocês conseguem ver aí também. Cadê a lupa? Eu não fechei a lupa, não. Fechei. Vou abrir de novo a lupa. Não consigo. Não quero isso aqui. Vocês estão enxergando agora aqui? Tudo apagadinho? Sim. Aí eu clico no botão direito, Start PLC e ligou. Estão vendo? Loucura. Como se estivesse rodando um CLP aqui na minha máquina. E eu vou agora passar a programação. Então, vou passar agora novamente para outra tela. Então, agora eu vou compilar o meu programa. Deu tudo certo, sem erro, sem nada. E vou passar ele, vou me conectar, né? Fazer o login no CLP. E é só dar OK em tudo. Primeiro ele encontrou o CLP virtual. Eu conecto de fato. Né? E mandei o programa. Tá? O programa está lá. A questão é que agora eu tenho que mandar ele rodar. Então, uma coisa que muitas vezes acontece é que dá a impressão de que está rodando, porque olha, ele já mostra para mim aqui algumas questões, ó, né? Só que esse CLP não está rodando, ele está parado, está no stop. Então tem que vir aqui em cima, gente, dar play. Tá? Então, agora sim, de fato, ele está rodando. Eu queria entender o que aconteceu aqui. Por que que... O que aconteceu aqui? Que o estado 2 ligou. Ah, tá. Porque a gente não conectou na vida real. Como se estivessem curtos os sensores. E eles estão... Normalmente eles estão desligados. Ele passou reto pelo programa e foi até o final. Então a gente tem que parar aqui. Vamos primeiro conectar os fios antes de ligar o CLP. Tá? Nesse caso aconteceu isso. Vamos vir aqui no Codesys, no Factory.io. Vamos abrir aqui os drivers e vamos selecionar o APC. Vamos para configuração, procurar os servidores que a gente tem no computador
E vai aparecer aqui, eu tenho um monte de coisa, né? Mas de vocês vai ter bem menos, certamente. Mas vocês vão no Codesys, ok? Vão fazer uma procura pelos itens que ele vai ter e podem voltar. E aqui apareceu aquilo que a gente exportou no Symbol Configuration, ok? E agora a gente vai ligar ponto a ponto. Então, sensores a gente vai ligar aqui, sensor A, sensor B, são as entradas. Tá? E saídas a gente vai ligar aqui. Então, vocês vejam que ele está avisando que está forçado, tá? Eu tenho que depois ir ali mudar isso ali para a gente não correr o risco de simulação estar atrapalhando a lógica. Warning light. Então, pronto, liguei. Se a gente for agora ver aqui, já mudou, ó. Não sei se vocês lembram, tava apagado aqui. Vou mostrar para vocês. Tava contato fechado. Se tirar aqui, ó. Não foi? Agora não foi. Pode voltar. Eu desconectei. Opa, errado. Mas agora ele já está trazendo os sinais do simulador para lá, tá? Essa é a ideia. Eu vou, como a gente na primeira vez que rodou ele estava sem as conexões, ele entende que o E2 está setado. Eu vou forçar aqui para voltar ao início. Force. Né? A gente voltou agora ao estado inicial, de fato. Se eu der play, não vai acontecer nada. É isso que a gente quer. Né? E nós estamos no estado zero. Estado zero, entendemos que vai ligar o entry conveyor. Né? Então, antes até de debugar, de ficar olhando ali, vamos testar se o negócio funciona de fato. Né? Vamos dar vamos soltar esses caras aqui. E vamos dar play, ou seja, agora a gente vai energizar o sistema e ver se os atuadores vão obedecer o CLP e o CLP vai obedecer os sensores, como a gente programou. Até aqui tudo bem, né? Parou e a luz acendeu. Então deu tudo certo. A única coisa é que agora, como esse nosso programa ele acaba e não termina, digamos assim, vejam que o E2 continua aqui aceso. Então a gente tem que vir aqui e forçar a parada dele, né? Peraí. Colocamos aqui, forçamos e depois desforçamos. Depois a gente vamos fazer vamos, quem sabe, depois dar uma melhorada nisso para não ter que fazer isso, né? E aqui a gente pode olhar novamente, então, agora, de fato, acompanhando, né? Vocês conseguem enxergar, pessoal? Como é que tá para... A gente vai tentar enxergar aqui o que vai acontecer, tá? Ideia. Eu não sei pros outros, mas pra mim tá tranquilo. Até os nomes dá pra ver, assim. Não tá pequeno. Uhum. Então, vamos lá. Quando eu der play aqui, o negócio vai começar. Eu vou dar play. Tem um recurso legal aqui no Factorio. E quando a gente não tem temporizador, é mais fácil e mais seguro de usar. Quando tem temporizador no programa, dá para resolver. É um pouquinho mais complexo. Mas torna-se um pouco mais complexo. Mas a gente consegue aqui, ó, fazer uma slow motion, né? Então, assim, a gente tem tempo 1, tem pela metade, tem 10 vezes mais devagar. Então, vamos deixar aqui 10 vezes mais devagar o negócio. Ou meio, metade. Metade já tá bom. Então, pra gente poder observar. Ó, Isso aí vai afetar o temporizador também? claro, né? Porque vamos pensar o seguinte, eu pausei aqui agora. A simulação, ela tá acontecendo, né? Mas o CLP não sabe que a simulação ficou agora pela metade do tempo. Uhum. Né? Então, o temporizador do CLP, se eu coloquei 5 segundos, ele vai contar 5 segundos, independente se a minha simulação está tratando esses 5 segundos como 50. Porque eu apliquei um multiplicador de 0.1 ali, né? Então está 10 vezes mais lento.
Para resolver isso, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que a gente poderia resolver, teria que vir aqui, ó. Time scale, estão vendo aqui? Uhum. Eu tenho que jogar esse time scale como uma variável lá para o meu programa, e aí eu posso fazer um multiplicador nesses temporizadores a partir dessa escala de tempo que está no momento na simulação. Então é só um pouco mais complicado, porque daí os valores dos temporizadores vão variar de acordo com a escala de tempo que eu estou colocando aqui. Nesse caso, como a gente não tem temporizador, não vai afetar o nosso programa. Então, seguindo, ó, gente, nós estamos no estado 1, por enquanto. O estado 1 é aquele estado onde a gente liga o conveyor e o entry conveyor, porque os dois respeitam esse estado. E quando a gente chegar no estado 2, ele vai acontecer porque o sensor aqui vai ser ativado. A gente tem essa última linha sendo ativada. E é isso aí. Ok? Acharam sem graça? Acharam interessante? Eu tô ainda meio perdido, sendo bem sincero. Eu achei Acho que é simples. porque não sou um software que eu não tô acostumado. Mas tô meio perdido. Relacionado ao que a gente usava antes, tem mais passos, né? Mais funções, mas é mais interessante. Né? A lógica é a Mas, mesma. isso, mas eu digo, tipo, programar com CLP, fazer a ligação, mas tem mais funções, eu digo assim. Tu diz aqui, vim aqui, fazer a conexão, Isso, né? até que eu tava acompanhando pelo celular, então é mais dificuldade. Agora eu cheguei em casa, depois eu vou rever a aula, daí vai dar mais tranquilidade, mas princípio, certo. Não, vamos fazer um outro exemplo, tá? Para reforçar, e aí depois vocês vão ter a chance de fazer por conta própria, tá? Então, acho que é interessante que a gente reforce o método, né? Com o segundo exemplo. Vamos dar uma pausinha, né? Porque acho que a gente chegou aqui, já são 13h30. Quando a gente voltar aqui, vamos fazer um pouquinho, não muito, mas um pouquinho mais... Ele quer que eu salve? Nossa, ele deu uma bugada legal. O senhor já passou o link onde baixa? O FatTrail, ele é no site da própria FatTrail. Ah, beleza. Pode baixar lá, e ele até tem 30 dias gratuitos lá. E... fechou. E o Codesys depois eu vou passar para vocês no site, tá? Para baixar a versão certinho. Só para mostrar então, a gente vai voltar depois, vamos trabalhar com esse Buffer Station, tá? É um pouquinho mais complexo, mas é como se fosse uma evolução do cenário anterior. Aqui a gente já tem uma entrada que é um emitter, ou seja, ele vai de tempos em tempos colocar uma peça para a gente aqui, como se fosse um operador colocando uma peça. Então a gente já tem mais sensores e atuadores e até uma parte aqui com botões, né, e contador até de peças para trabalhar. Então vamos voltar aí daqui 20 minutos, tá bom, pessoal? 10 para as 4 a gente volta. Beleza. E aí a gente trabalha nesse exemplo e vamos reforçar a ideia da máquina de estados aqui. Parar de gravar, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito pesado essa gravação também. A parte conceitual importante se já está gravada. E aqui vai ser um reforço. Quem sabe eu faço uma gravação depois só específica sobre isso, tá?